Olá pessoal, tudo bem com você? Hoje nós estamos no canal do Vale a Promessa, estamos com o nosso irmão José Francisco. Temos um testemunho muito forte para que você possa estar entendendo o agir de Deus na vida do nosso irmão. Nós vamos aprofundar aqui, eu quero convidar você a ficar até o final desse testemunho. Com certeza o Espírito Santo de Deus vai falar por intermédio dessas palavras e desse testemunho que o nosso irmão José Francisco vai falar. José Francisco, eu quero já te agradecer pela disponibilidade de estar aqui diante deste canal, que é o objetivo de levar o nome de Deus, e te dizer que você possa apresentar para todos quem é o José Francisco. Eu me chamo José Francisco, né? E eu sou de Santa Helena, né? E sou da Igreja Ministério Palavra da Vida. E o meu testemunho é um testemunho de uma vida, né? Como eu sempre digo, que todos nós um dia nascemos e fomos criança, né? E todos nós viemos e temos uma família, e eu sempre digo que quando nascemos, nasce uma história, né? E tem histórias que são para ser contadas. E eu acho que a minha história, ela é um pouco... Na mesma hora que eu tenho gratidão por tudo que está acontecendo na minha vida hoje, mas quando eu comecei a minha vida, não foi aquela vida tão fácil e tão simples como as pessoas muitas das vezes me verem hoje. E eu vou relatar um pouco da minha vida, da minha história, que eu vim de uma família, nós éramos de uma família grande, nós somos de uma família de 9 irmãos, como eu sempre relato, e uma família que, de uns pais, meu pai era nordestino, e minha mãe, toda vida aquela mulher muito obediente. Meu pai, além de tudo, ele era do mundo do álcool, né? Ele bebia muito, e isso nos ofendia demais. Ele era agressivo como pai, ele batia na minha mãe, e eu fui crescendo vendo essa violência dentro de casa. E sempre quando eu via essas brigas, eu sempre dizia para mim mesmo: eu não quero ser igual ao meu pai. Eu jamais quero ser igual a ele. Eu não quero ser igual a ele. E ele sempre assim, muito violento, e o tempo foi passando e a violência cada vez mais aumentava, né? E muitas das vezes eu presenciei ele espancando a minha mãe. A gente acordava na madrugada com ele espancando a minha mãe. E assim, xingando a gente, todo mundo dentro de casa, com aqueles palavrão que hoje eu, graças a Deus, eu não consigo nem pronunciar. Mas era muita coisa que aquilo a gente cresceu nessa dor. Eu com 7 anos de idade, eu já comecei a trabalhar, né? E nós viemos de uma família que era proibido estudar, né? E a gente não tinha direito de estudo, porque ele não nos permitia isso, que é o que ele falava, que filho de pobre não tinha que estudar. Já que não ia ser doutor, para que tinha que estudar? Mas eu simplesmente lutei por isso, e foi aonde eu fui buscar conhecimento. Eu fui da minha família, dos 9 irmãos, eu fui o primeiro a aprender a ler e a escrever na minha casa. E foi aonde eu comecei a levar um novo conhecimento, né? José Francisco, então você contando ali toda essa turbulência, essa dificuldade dentro da família ali, a sua família, ela já tinha uma religião consolidada, algo assim ou não? Como que era? Olha, porque a gente dizia que era católico, né? Mas como eu sempre falo, que o católico é aquele que as pessoas muitas das vezes falam assim: eu sou católico porque eu acho que ele não tem religião. Porque então a gente não ia para a igreja, não tinha o hábito de ir para a igreja. De vez em quando que a gente ia na igreja, né? A gente não tinha aquele hábito, a gente morava na fazenda. E quando nós viemos para a cidade, simplesmente eu falava, hoje até eu escutava, eu lembro que minha mãe sempre falava assim: não, eu vou rezar em casa mesmo, né? E tinha um hábito de rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, ensinava os bons modos, aquelas coisas tudinho para nós, mas assim, doutrina, servir mesmo, ir para a igreja,
e levar aquela vida com Cristo, com Deus mesmo, a gente não tinha esse hábito, né? E meu pai bebia muito, então ele era do mundo do vício, né? Mas assim, quando ele não estava bêbado, eu quero até relatar, porque ele vivia em dois mundos. O mundo do álcool, quando ele estava no álcool, ele era um homem completamente agressivo. Mas quando ele não estava no álcool, ele era um homem completamente amoroso para conosco. Isso eu sei por causa que muitas das vezes, quando ele não estava bebendo, ele conversava, contava história, né? Falava com a gente, mas quando ele bebia, então assim, eu nem gostava do domingo. Eu não vou mentir, eu não gostava do domingo, porque quando chegava dia de domingo lá em casa, a gente não tinha paz, né? Era muita agressividade, muito xingamento, muito palavrão, e isso era muito ruim. Então eu acho que a religião a gente não tinha, né? Eu fui buscando a religião depois que eu fui crescendo mais. E eu fui crescendo e trabalhando, e a gente trabalhava muito para poder ajudar na família, que esse era o propósito da família, trabalhar para ajudar os pais, né? E eu fui crescendo, e foi quando eu completei mais ou menos 10 anos de idade, foi onde eu comecei a sentir atrações pelo mesmo sexo, né? E aquilo eu achava estranho de sentir esse desejo homoafetivo. Que hoje eu olho e paro e penso e falo assim, como a gente pode sentir desejo por uma pessoa através dos conhecimentos da palavra que eu tive, e hoje eu tenho certeza que eu vivia como um pecador. Mesmo sendo uma criança de 10 anos, eu sentia esse desejo e isso me incomodava, né? E outra, por meu pai ser aquela pessoa tão agressivo, né? Sem ter conhecimento algum, bravo com a gente, isso eu causava, tinha medo dele, e no mesmo tempo eu não entendia, e é onde eu começava a fazer as perguntas, Deus, por que a gente nasce desse jeito? E fui crescendo, chegou um ponto na minha vida que um dia eu pensei e falei assim, eu acho que eu quero ser padre. Eu acho que eu vou ser padre, porque aí é onde a gente era da doutrina católica, né? Aí eu falei assim, eu acho que eu quero ser padre. Peguei e tive uma conversa com a minha mãe. E quando eu conversei com a minha mãe, eu falei assim, mãe, eu acho que quando eu quero ser padre, eu quero estudar para ser padre. O que ela falou para mim? Que não existia padre preto, né? Que naquela época não falava negro, hoje falava preto. E quando ela falou isso para mim, eu falei assim, não, por que não existe? Ela falou assim, por quê? Já se viu um padre preto? E eu peguei e falei assim, então tá, se não existe, foi aonde eu fui tirando aquele pensamento de ser padre, né? E continuei trabalhando. E os desejos homossexuais sempre vinha, mas eu ia relutando, né? Eu relutei contra o homossexualismo muito tempo da minha vida. E conforme eu fui crescendo, trabalhando, quando eu cheguei na minha fase adulta, aos 18 anos, e antes disso, com os 14, 14, 15 anos, muitas das vezes eu pensei em suicídio, porque eu não concordava com aqueles meus pensamentos, que eu achava que aquilo não era de mim, que não era de Deus, que eu ia escandalizar minha família, que eu ia ser uma vergonha, e aquilo eu queria deixar de existir. Para que eu deveria existir? Por que as pessoas soubessem se eu era daquele jeito? Então eu tinha medo das pessoas descobrir que eu era homossexual. Que naquela época a gente não falava homossexual, era o palavreado doído mesmo, né? Que quantas vezes a gente escuta, até hoje ainda, muitas das vezes ainda falam homossexual, eles falam viado, gay. E eu tinha medo e sempre falava para Deus, Deus, por que eu nasci assim? Por que eu tive que vir assim? E eu comecei, aí completei 18 anos, servi o exército, servi em Jataí, né? Fiquei no exército durante 11 meses e 15 dias, que eu sempre lutava, falava assim, eu vou sair daqui na primeira baixa. E por um bom comportamento, que graças a Deus toda a vida eu tive um bom comportamento e sempre lutando. E lutei, porque igual sempre eu falo, imagina um homossexual conviver num quartel.
né? Mas graças a Deus eu venci lá e voltei. Quando eu voltei, eu já estava com quase 20 anos de idade. E voltei, continuei trabalhando, porque o meu propósito era trabalhar. E a vida inteira eu trabalhei muito. Trabalhar na roça, era apanhando algodão, cortando cana, serviço braçal mesmo, porque como a gente veio de uma família muito simples, então o meu pai sempre achava que a gente tinha que trabalhar. Só que antes disso, quando eu tive 13 anos, com 13 anos, foi aonde eu tive uma briga com meu pai. Uma briga mesmo, porque eu acordei na madrugada e vendo ele batendo na minha mãe, quando eu vi, eu avancei nele, tirei ele de cima da minha mãe e a gente tivemos uma briga feia, né? E essa briga foi aonde, nessa época, teve até a separação da minha mãe se separou dele, nós morávamos na fazenda e nós viemos para a cidade. E veio eu e minha mãe na frente e ficou meus irmãos menores com ele. Porque os outros meus irmãos mais velhos do que a mim, só tinha um irmão mais velho, o outro meus irmãos já tinham se casado, né? E eu tomei frente, foi aí onde nós viemos para a cidade. E quando nós viemos para a cidade, aí ficou eu e minha mãe, aí com um determinado tempo, minha mãe mandou buscar meus irmãos e a gente ficamos morando todo mundo junto. E foi onde ela teve uma separação do meu pai. Isso em outras várias separações que ela teve, né? E foi aonde eu comecei a ficar responsável pelos meus irmãos menores. Que foi aonde eu comecei a ter aquela responsabilidade, eu diante da minha mãe. E eu peguei e falei assim, eu vou viver para cuidar dos meus irmãos. E estudando, coloquei meus irmãos para estudar, e eu sempre estudando junto. Trabalhava na roça, estudava à noite, né, na escola. E aí começou, quando eu tinha mais ou menos os 18 anos, igual eu já relatei. Aí foi quando eu fui para o quartel, larguei tudo e fui para o quartel. Fiquei no quartel. Quando eu voltei a trabalhar de novo. E continuei estudando. E fui estudando e sempre incentivando os meus irmãos. No caso, você, José Francisco, tem alguma coisa na sua infância que te marcou muito ali, quando você estava até os 10, 11 anos que você relatou? Algo de abuso ou alguma coisa assim que realmente marcou, que ficou ali, além do seu pai beber, que era uma coisa que ficou na sua mente? Tem algo assim? Olha, eu não lembro de um fato que seja de abuso, né? Mas eu até perguntei para minha irmã mais velha, né? Porque eu lembro que uma vez eu sangrei muito, né? E eu fui perguntar para minha irmã porque eu sabia desse sangramento, né? Nos órgãos genitais. E eu perguntei para minha irmã mais velha, ela me respondeu uma coisa que eu tinha levado uma pedrada, né? Mas no meu subconsciente, eu não consegui entender ainda a resposta, né? Eu vivo orando, buscando entender essa resposta, que parece que ela ainda não está concretizada com aquilo que a minha irmã me respondeu. Isso eu fui perguntar agora, há pouco tempo atrás. Depois de tudo que estava acontecendo na minha vida, eu fui perguntar para minha irmã, porque eu sempre lembrei desse relato, né? De eu lembrar de sangue, de ver sangue. E outra coisa, além do que eu relatei mesmo, sempre eu falava mesmo que jamais eu queria ser igual ao meu pai, né? Então, hoje, por ter esse conhecimento, eu sei que muitas das vezes até a palavra pode ter um poder muito forte, né, sobre a gente. Nesse desenvolver da sua vida como criança, até chegar aos 11 anos, onde veio ali esse desejo mais forte, que você mesmo falou por atração de homem mesmo, teve assim, como que era essa luta na sua mente? Como que vinha isso? Vinha como assim, algo do Satanás, do inimigo, como dardos inflamados? Como que vinha? Hoje, por eu ter o conhecimento da palavra, eu acho que deveria ser Satanás mesmo, porque ele se manifesta na gente como poder dele, né? E quando a gente, por exemplo, não ter conhecimento, não ter instruções nenhuma, e a gente acaba cedendo a esses anseios. Mas eu lutava e sempre dizia que eu não queria, mas só que aquele desejo era muito mais forte do que eu, né?
E isso eu fui crescendo e lutando. É tanto que eu lutei para mim aceitar mesmo a minha sexualidade. Eu fui praticamente aceitar que eu era homossexual na minha vida. Eu já estava com mais de 20 anos, quase 25 anos, com mais de 25 anos mesmo que eu fui falar assim, hoje eu sou homossexual, né? Foi aonde eu parei e falei assim, agora eu não vou lutar mais, eu vou viver, né? Porque eu não tive oportunidade de frequentar uma igreja, não tive conhecimento da palavra. Então, por eu não ter esse conhecimento, igual eu hoje, graças a Deus, eu nunca desisti, porque toda vida eu falei assim, eu tive essa passagem na minha vida, mas uma coisa sempre eu buscava em Deus. Só que falta de conhecimento, falta de estudar, né? Porque igual hoje eu tenho uma certeza que tudo que as respostas da nossa vida está onde? Na Bíblia, né? Então eu aprendi a ler a Bíblia, hoje aprendi a orar, aprendi a conversar com Deus. E isso, quando você tem essa facilidade para a vida, as coisas mudam. E naquela época eu era uma criança, né? Então eu não era uma criança que foi encaminhada para com Deus, igual hoje eu faço com meu filho, né? A minha busca maior para com Deus foi através mesmo dele, que eu comecei a falar assim, eu não quero que meu filho crie sem a presença do Senhor, né? Porque eu acho que ele na minha vida também já foi um outro milagre. Você tinha uma abertura com a sua mãe para falar sobre isso? Como que era ali? Porque com o seu pai já ficava um pouco mais distante. Com a minha mãe, porque minha mãe toda a vida era aquela mulher mais submissa, né? Que antigamente as mulheres eram submissas aos homens. Então, tipo assim, a gente não tinha muito o que falar. E aquilo era uma palavra de tabu, né? Então, antigamente tinha esse tabu. Igual, eu sou de 67, né? Então, eu tô com 58 anos. Então, tipo assim, imagina aquela época, né? Então, aquilo tudo era tabu, palavras, falar sobre sexo, então, imagina falar sobre homossexualismo, né? Os desejos que a gente sentia, como que poderia falar? Então, a gente foi criado sem muita abertura, não tinha chance da palavra, porque primeiramente, quando chegava uma visita na nossa casa, minha mãe só olhava para nós e a gente já tinha que correr e sair dali da sala. Não tinha aquela permissão, não tinha aquele diálogo igual hoje a gente tem com nossos filhos. Porque hoje eu crio meu filho completamente diferente, conversando com ele, que sempre eu falo, você e eu sou seu pai e você é meu amigo, né? A gente somos amigos. Você tem que confiar em mim, porque eu confio em você. Então é diferente, naquela época não tinha essa conversa, essa abertura, né, de diálogo. E isso todo mundo sabe, se for perguntar para a maioria das pessoas que nasceram na época de fazer de modo outro, antes de 80 para trás, a maioria foram criados dessa forma, né? Então você ali viveu essa luta muitos anos da sua vida, igual você estava relatando aqui, com essa incerteza. Se contava, se buscava ajuda e lutando contra si mesmo, né? Que é algo que não era de você, né? Isso mesmo, eu fiquei a vida inteira lutando. E sempre, igual eu falo, a minha pergunta para Deus era sempre a mesma. Por que que a gente nasce homossexual, né? Por que que a gente tem que nascer daquele jeito? Por que que a gente tem que nascer diferente? Porque eu lembro que quando eu mesmo resolvi aceitar que eu era homossexual, o meu irmão mais novo, que ele sempre falava assim, que se espelhava em mim, quando ele descobriu que eu era homossexual, ele pegou e falou assim, que deu vontade de ir até onde eu estava e dar um soco na minha cara. Aí um dia, quando eu fiquei sabendo disso, que ele tinha falado, só que ele não falou pra mim, ele só falou pra minha cunhada, né? Aí minha cunhada, e a gente conversando, ele pegou e confirmou. Aí eu só falei assim pra ele, eu falei assim, você acha que eu queria ter vindo assim? E essa é uma pergunta que eu faço hoje para todas as pessoas, todos os homens, igual eu trabalho, sou cabeleireiro, eu atendo tanto masculino quanto feminino, a pergunta que eu sempre faço, você gostaria de ter vindo homossexual? E a resposta é sempre a mesma, não, nunca. Então, por exemplo, se você nasce homossexual, se você pensa que nasce, hoje eu creio que a gente não nasce,
Isso são marcas que a gente vai carregando no decorrer das nossas vidas, né? São palavras que a gente vai dizendo e que o inimigo, que a gente chamamos mesmo durante agora, tem um conhecimento que é Satanás mesmo na nossa vida, ele vai se aproveitando dessas nossas aberturas. As nossas mentes vão dando abertura a isso. E ele vai se aproveitando e é onde vai tomando conta do nosso corpo, do nosso físico. E vai fazendo de tudo aquilo que ele acha oportuno para ele, né? Porque se isso distancia nós de Cristo, então quando algo nos distancia de Cristo, se aproxima de quem? Hoje eu tenho esse conhecimento. Quando nós distanciamos de Cristo, nós se aproximamos do inimigo, né? Então, assim, eu não tive esse conhecimento, essa preparação, essa conversa. Aí foi quando eu falei isso para o meu irmão, eu falei assim, eu nunca na minha vida eu queria ter nascido homossexual, nunca queria ser, eu queria ser igual você. Porque olha para você, você é um homem casado, você tem a sua família, você tem sua filha e você é um homem que todo mundo reconhece. Francisco, nesse período que você tinha a sua infância até aos 18, 20 anos que você veio a se entender e realmente assumir, né? Que você falou que essa luta era constante. Você teve também algum envolvimento com mulher? Vinha esse despertamento? Como que era isso? Olha, eu tive sim experiência com mulheres. Só que muitas das vezes eu buscava, né? Mas muitas das vezes eu sentia e na mesma hora quando eu via pessoas do mesmo sexo, eu sentia mais atração, né? E eu ficava assim, falava assim, gente, mas eu tô e não tô, né? É como hoje a gente sempre fala, né? Você é uma coisa ou é outra, né? E foi aonde eu cheguei num ponto na minha vida que eu falei assim, não, se eu não quero ofender ninguém, né? Eu não quero machucar, eu não quero ferir uma pessoa, porque que adianta eu estar com uma pessoa, arrumar uma companheira, eu cheguei até pensamento em casamento, isso já teve pensamentos, eu cheguei até me preparar para pensar nisso, mas quando eu pensei, falei assim, gente, se eu continuar, será que eu vou fazer essa pessoa feliz? Será que eu vou passar para ela aquilo mesmo que ela merece? E por eu ter medo de machucar outra pessoa, eu resolvi seguir só, né? E eu falei assim, eu vou viver minha vida e seja o que for, eu vou viver desse jeito. E foi quando eu resolvi, aí foi quando eu conheci também a bebida, né? Porque é outro vício que a gente, hoje, tendo conhecimento, a gente vê que é um vício que é propício às coisas, né? Porque quando você está bebendo, está envolvido na bebida ou na droga, eu cheguei até, não vou mentir, eu experimentei vários tipos de droga, experimentei quase todas da época, né? Na minha época que tinha, eu experimentei, mas só que graças a Deus nunca viciei. Mas na bebida eu cheguei a fazer, eu era viciado mesmo na bebida. Então eu bebia demais. Quando eu estava bebendo, eu sentia que eu era livre, né? Que eu podia viver. Ali era como se fosse assim, agora é minha vida, eu me acho aqui. Eu bebia, fumava muito, mas quando parava de beber, muitas das vezes eu falava assim, o que eu fiz da minha vida? Porque sempre é assim, você preenche na bebida e no dia seguinte esvazia. Aí como eu toda a vida trabalhava, e nessa época quando eu me caí no mundo da bebida eu já era cabeleireiro, e eu ganhava dinheiro todos os dias, eu digo, eu ganhava de dia, gastava de noite, né? Para manter aquele vício, porque aí eu mantinha naquele mundo, né? E fui bebendo, até que chegou um ponto que eu falei assim, aí eu me envolvia com homens, me envolvia com rapazes, né? E vi que aquilo lá estava acontecendo de uma forma que tudo que eu adquiria era deles, né? Não era meu. Você lembra esse exato momento, a primeira vez que aconteceu de você envolver com o homem ali? Como que foi o pós acontecido, assim, tudo na sua mente, que você lutava contra isso e vindo realmente aquele vazio após o que aconteceu? Como que era? Vergonha de mim mesmo.
Eu não esqueço por causa que a primeira vez que eu tive um encontro e um relacionamento homoafetivo, eu cheguei em casa, eu tomava tanto banho porque eu tinha nojo do meu próprio corpo, né? E eu pensava assim, o que eu fiz? E agora? Eu sentia que parece que estava escrito na minha testa aquilo que eu estava carregando. E aquilo para mim foi muito, eu lutei muito com isso, né? E sozinho, porque é igual fala, minha vida sempre tudo eu fiz sozinho. Eu não tinha com quem me abrir, né? Eu não tinha com quem falar, que eu não podia falar com meus pais, eu não podia falar com meus irmãos, eu não tinha amigo para poder falar esse tipo de coisa, né? E na época eu estava começando, então assim, eu me senti tanta vergonha, com tanta vergonha, que eu não esqueço nunca. E depois disso eu fiquei um bom tempo sem me relacionar com ninguém. Aí foi aonde eu fui, com o tempo foi passando, e eu sempre entrando no mundo da bebida, conheci outras pessoas, e assim, muitas das vezes saía, era bom, depois que parava, falava assim, o que eu fiz? Sempre batia o arrependimento depois. Mas só que é que eu falo, se arrepender depois que fez, já não é mais a mesma coisa, né? Então a gente tem que parar para pensar antes de fazer, né? E eu pensava mais depois que já tinha acontecido. E assim eu fui seguindo a vida. E até que chegou um ponto que quando eu perdi meu pai, né? E meu pai faleceu em 98. E quando ele faleceu, eu falei assim, agora eu tenho mais liberdade, né? Agora eu vou viver mais. Foi aí quando eu fui contar para minha mãe. Eu fui contar para minha família mesmo, abrir o jogo com eles, que até aí eu fazia tudo escondido. E foi quando eu fui falar para eles que eu era homossexual, apesar que eles muitos sabiam, né? Mas muitos fingiam que não sabia. Aí quando eu fui até relatei para minha família que eu era, minha mãe só olhou em mim, minha mãe era viva, ela falou assim, eu sempre soube. Aí eu falei assim, por que a senhora nunca falou nada? Ela falou assim, porque eu tinha medo de te magoar. Aí eu falei assim, me magoar? Por que me magoar? Aí ela falou assim, porque eu tinha medo do que as pessoas fizessem com você. Aí ela só pegou e falou assim, eu te aceito do jeitinho que você é. Você pode ser o que for, eu vou te aceitar. Sempre você vai ser meu filho. Mas só que uma coisa eu te peço, sempre respeite os outros. Sempre se dê o respeito. Não seja aquela pessoa vulgar, não seja aquela pessoa baixa, seja sempre essa pessoa trabalhador e sempre seja honesto com você mesmo. Porque se você respeitar as pessoas vão te respeitar. E pelo menos isso eu guardei. Aí eu guardei, toda a vida eu tive muito respeito pelas pessoas, né? E é tanto que eu sou cabeleireiro já tem 34 anos. E eu tenho um número enorme de clientes, né? Mas só que muitas das vezes eu perguntava, eu me sentia só. Como que é isso? Explica pra gente. Você vivendo dentro do pecado, tinha consciência que você não queria aquilo pra você, mas existia uma luta no mundo espiritual ali todo o tempo na sua mente. Como que era viver isso assim? Você pensava, eu tenho que buscar Deus, tenho que buscar uma religião, tenho que buscar um profissional, uma ajuda. Como que você via isso? É isso mesmo, Vinha. Foi aonde eu ia, né? Aí eu ia muito, eu cheguei em igreja, né? Teve uma época que eu fui muito para a igreja, fui muito para igreja evangélica, cheguei para a igreja evangélica, né? Só que muitas das vezes eu percebia, falava assim, porque todo mundo comenta, fala assim, a igreja evangélica não aceita o homossexual, a igreja evangélica não aceita. Aí eu comecei a conhecer a doutrina espírita, né? Que era onde falava que na doutrina espírita aceita o espírito, né? Que não importa com o físico. Quando eu entrei na doutrina espírita, aí veio os conhecimentos, né? Que me ensinaram. O que é que me ensinaram lá? Que a gente vem de uma forma que a gente está pagando um pecado, né? Se você é homossexual, você vem porque você tem uma dívida
no plano espiritual. Mas eu me perguntava, mas que dívida? Né? Por que a gente tem que pagar uma dívida com o nosso próprio corpo? Né? Que dívida é essa? E aquilo não entrava, mas não ficava na minha mente. E eu comecei a ir, né? Falei assim, pelo menos aqui eu escuto a palavra, falava a palavra de Deus, né? Beleza. Então a gente ia, eu ia mesmo. E nisso eu comecei a frequentar centro espírita, frequentei até terreiro de macumba mesmo, fui até terreiro de candomblé. Aí tudo em busca de entender por que a gente é homossexual, né? Só que, igual eu falo, quanto mais a gente busca, tem coisas que parece que vai levando a gente por mais fundo, né? Porque hoje eu tenho um conhecimento que aqueles lugares onde eu estava buscando, eu não ia ter a resposta que eu tenho hoje. Que hoje eu tenho um conhecimento que a resposta está onde? Na nossa frente o tempo todo, na Bíblia. Em Deus, e aonde está a palavra de Deus? Está na Bíblia, né? Então, quando você aprende a ler a Bíblia e entender a Bíblia, você vai começar a entender e conversar com Deus. E foi aonde tudo começou a mudar no meu sentido, na minha visão de vida. Mas aí, nessa questão, eu fiquei afastado, né? Porque aí quando eu fiquei muito tempo na doutrina espírita, aí eu me afastava um pouco, ia de novo, afastava, ia de novo, mas era o único lugar que eu sabia ir, era da doutrina espírita, porque lá era livre, né, como se diz o ditado, livre-arbítrio, ensina muito ser isso, que você tem um livre-arbítrio, que você vem com isso, você é uma dívida que você tem que pagar, então tipo assim, que dívida, né? Então aquilo ali não te dava segurança, não tinha aquela profundeza de estudo, de ensino, de conhecimento. Pode até ter, mas para mim não chegou, você está entendendo? Aí foi aonde eu peguei e me afastei. E continuei, aí foi aonde eu me tornei uma mulher trans, né? Isso foi, eu já estava com o quê? Minha mãe já tinha falecido, que minha mãe faleceu em 2003, meu pai faleceu em 98, minha mãe em 2003. Menos de 5 anos que meu pai tinha falecido, minha mãe também faleceu. Aí eu fiquei só. E na época que eu fiquei só, eu falei assim, agora eu vou viver a minha vida. Pensei, vou viver a minha vida. Aí eu resolvi, aí comecei a me transvestir, né, mudando minhas vestes, fui mudando minhas roupas, fui mudando. Inclusive eu fiz tratamento hormonal, né? Eu desenvolvi os seios, que hoje eu tenho seios, que é igual eu falo, é igual quando você falou no início. Através dos hormônios eu desenvolvi os seios, que hoje eu uso coisa para poder disfarçar, que eu tenho até fazer de modo, eu tenho uma coisa que eu peço a Deus todos os dias, Senhor, me perdoa por ter mutilado o meu corpo, né? Por ter mutilado o corpo que o Senhor me deu, o corpo que o Senhor criou. Então, tipo assim, eu fico muito envergonhado sobre essa questão, mas fazer de modo ou outro, se eu tenho que carregar essa marca, né? Então que eu carregue, mas pelo menos eu carregue ciente daquilo que eu fiz comigo. E eu entrei nesse mundo e continuei, né? Então é igual eu falo, se você acha que já é difícil ser homossexual, imagina quando você se torna uma mulher trans. Mas eu achava que ali eu ia ser uma pessoa trans, que eu ia achar uma pessoa certa para a minha vida. Quando eu resolvi me tornar uma mulher trans, eu pensei assim, eu vou conseguir um parceiro. Porque até ali parece que as pessoas só querem te usar, porque no mundo homossexual só isso que envolve. É sexo, bebida, droga, e é isso que eles querem, né? Eles não querem nada com nada, né? Ninguém quer um compromisso, ninguém quer nada, e eu tinha muito, e nesse período eu já tinha um pensamento de futuro, né? Eu pensava assim, eu tenho que construir um futuro, que eu morava de aluguel, eu não tinha um carro, todo o dinheiro que eu ganhava era para cachaça, para farra, para gandaia, e eu pensava em construir alguma coisa na minha vida. E foi onde eu falei assim, eu vou virar uma mulher trans que eu vou conseguir essa pessoa. Mais um engano na minha vida, né? Então assim, a gente vai se enganando, porque cada vez que você vai aprofundando mais
na vida, no pecado, mais você vai se afundando. José Francisco, interessante você falando sobre algumas marcas que ficam no corpo de mutilação, de transformação. Qual que é o conselho que você dá? Porque tem muitas pessoas que estão assistindo esse testemunho seu e realmente está nessa dúvida, precisa de tomar uma decisão. Você diz que o vazio ficou pior. Como que foi isso? Porque muitas das vezes as coisas que a gente busca, pensando que a gente vai corrigir, né? A gente faz estragar. Porque, e se um dia você não quiser mais, tem como voltar? Não tem. Tudo que é aquilo que era mais fácil se torna mais difícil. Eu, particularmente, se você que está com pensamento de ir para este mundo, em vez de você buscar, vai buscar em Deus. Busca outro caminho. Pensa nas consequências, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, a gente pensa que vai nos elevar, faz é descer a nossa vida mais. Parece que cada vez as coisas vão se complicando mais ainda. Quantas mulheres trans são mortas, né? Quantas pessoas são rejeitadas dessa forma? Igual tem muitas pessoas que falam assim, mas eu sou feliz assim. Não, não é feliz. Porque muitas das vezes a felicidade só sai da boca para fora. E será, quando você deita no seu quarto, que você deita na sua cama para refletir e pensar, será que você realmente tem essa felicidade toda? Porque eu, particularmente, eu não tinha essa felicidade. Era tanto que eu fui buscando a felicidade e eu não encontrei. Mas um dia eu perguntei para Deus que eu poderia ter um filho. Que eu pedi tanto uma pessoa para a minha vida, pensando que eu ia ter essa felicidade, que eu não encontrei, mas Deus ainda teve misericórdia de mim. Eu falo que Deus mudou a minha vida quando eu já estava com 45 anos. Então eu tive essa experiência de mudança de minha vida. Primeiramente, aos 45 anos de idade eu consegui parar com o vício do cigarro, que eu fumava já tinha 35 anos. Eu pedi para que Deus me tirasse do vício do cigarro e eu consegui parar. E de lá para cá começou a caminhar diferente, né? Foi aí quando eu estava com 45 eu parei de fumar. Aos 46 anos eu consegui ter meu filho, né? Que foi outra bênção que eu tive na minha vida. Que viu que não era aquilo que você já estava mais de 35 anos no pecado, aí você fluiu para o lado feminino de ter um sonho, de ter um filho. Como que foi isso? Então, quando eu já estava com 46 anos, que eu peguei e fiz uma reflexão da minha vida e olhei para trás, eu falei assim, o que eu fiz? Eu comecei minha vida, minha infância, comecei a trabalhar criança. Estou com 46 anos, o que eu fiz na minha vida? Eu não fiz nada. Se eu morrer, eu não vou deixar nada, não vou deixar um legado, não vou deixar... Simplesmente as pessoas vão lembrar de mim e falar assim, foi um cabeleireiro. E mais nada, eu não construí nada. E foi onde eu tive essa reflexão de vida e comecei a pensar naquilo que poderia mudar, né? E foi onde eu comecei a entender e comecei a conversar mais com Deus, né? E foi quando eu parei de fumar, que eu pedi para que Deus me abençoasse, me consagrasse a largar do vício do cigarro. E conforme eu larguei do vício do cigarro, eu fui abandonando o vício da bebida, né? Inclusive o vício do cigarro vai fazer 13 anos que eu parei de fumar. Eu mesmo sendo uma mulher trans, eu consegui, né? Graças a Deus eu quis, né, adotar um filho e Deus me consagrou essa bênção. Me deu a vontade de ser mãe. Na época me deu vontade de ser mãe. E eu comecei a conversar com os clientes no salão. E eu sempre falava assim, o que vocês acham de eu adotar uma criança? Aí todo mundo fala, nossa, vai ser ótimo para você. Pelo menos você vai ter uma pessoa, uma criança ao seu lado, um companheiro, uma pessoa que cresça com você. Aí um dia eu conversando com esse meu irmão, que eu cito muito ele, eu peguei e perguntei para ele, fui lá cortar o cabelo, falei assim, meu irmão, eu estou pensando seriamente em adotar uma criança. Ele falou assim, posso ser sincero? Eu vou ficar muito feliz se você fizer isso, porque eu acho que você vai criar seu filho muito bem criado, porque mesmo sendo do jeito que você me ensinou muita coisa,
E você cria uma cachorra, que a minha cachorra morreu até agora, final do ano passado. Ela viveu com nós quase 15 anos. E aí você cria uma cachorra e ela é tão educada. E eu acho que você vai educar muito bem uma criança. Porque se você conseguiu educar um cãozinho que não fala a mesma língua que a sua, imagine uma criança que fala a mesma língua que te entenda. Eu vou dar maior apoio para você. E isso cresceu dentro de mim, né? Essa vontade de adoção. E aí eu comecei a minha busca para pegar e adotar essa criança. E eu comecei, sempre perguntar para alguém, se alguém souber de uma criança que está para adoção, tal, tal. E foi aonde eu consegui descobrir uma mulher que estava doando o seu filho, que é o filho que eu tenho hoje. A minha adoção para com meu filho foi outra conversa que eu tive com Deus, porque eu não esqueço nunca do dia, né? Foi dia 12 de outubro de 2013. Eu estava numa festa de casamento de uma sobrinha minha e tinha muitos sobrinhos meus e tinha um monte de criança brincando. E quando eu vi aquelas crianças brincando e tinha um sobrinho meu que já era um sobrinho neto, né? E ele queria brincar e o pai dele não queria deixar o menino brincar. Eu peguei e falei assim, deixa o menino brincar, por que você não deixa o menino brincar? Aí ele pegou e falou assim, não vou deixar porque ele é meu filho. Aí eu peguei e falei, mas o que é que tem? As outras crianças estão brincando. Aí ele pegou e falou assim, eu já falei, ele é meu filho. No dia que você tiver seu filho, aí sim você manda nele do jeito que você quiser. E aquilo doeu muito em mim. Eu senti uma dor tão grande no meu peito que eu peguei na época, eu entrei para dentro de um banheiro, sentei no vaso. Eu não esqueço nunca. Naquele momento eu fiz uma oração para Deus e falei, Senhor, se o Senhor ver que eu sou capaz de amar, criar e educar um filho teu, esse filho virá. Se ele não vir, eu vou entender a sua resposta. Isso foi dia 12 de outubro de 2013. Quando foi dia 25 de novembro de 2013, eu estava com meu filho no braço. Ele tinha 8 meses de idade e de lá para cá foi assim, começou a minha transformação de vida, né? Eu comecei a ver um mundo diferente, porque aí eu entendi o verdadeiro amor, né? O amor de ter um filho, o amor de um filho por mim, o sentimento, e comecei a mudar minha vida e comecei a busca por mudança de vida, né? Porque aí eu já tinha uma vida que era responsabilidade minha, igual eu falo, eu citei, eu falei assim, eu pedi para Deus e Deus me concedeu. E quando eu falei para Deus, eu falei, se eu fosse capaz de amar, criar e educar um filho de Deus. Então sempre eu digo, a gente não cria filho para nós, a gente criamos filhos para Deus. E quando queremos criar filho para Deus, a gente tem que ensinar os caminhos certos. E nessa parte da minha vida, eu toda a vida fui muito sincero para com ele. Então, quando ele completou os mais ou menos 3 anos de idade, eu já comecei a relatar para ele que ele era filho do meu coração. Eu nunca escondi para ele realmente quem eu sou, quem eu era. Toda a vida eu fui muito sincero, porque eu toda a vida eu falo para ele assim, meu filho, a gente não devemos mentir, a gente não devemos enganar, né? Porque a minha vida, muitas das vezes eu vivi na mentira, né? Muitas das vezes eu mesmo me enganei. Eu não queria que meu filho vivesse assim. Eu quero que ele leve uma vida diferente, uma vida melhor. E isso foi quando a gente começou a buscar. E conforme ele foi crescendo, quando ele já estava com 3 anos, foi aonde eu já parei de ir para doutrina espírita, já tinha parado de ir mesmo na doutrina espírita, e foi aonde eu comecei a frequentar a igreja evangélica. José Francisco, você entendeu que Deus usou essa criança para te mostrar o amor que ele tinha por você, por intermédio do amor que você tem com essa criança?
Sim, foi através dele mesmo. Eu falo que foi aí que eu pude perceber o quanto que Deus trabalha na vida da gente. Então, tipo assim, eu pedi um companheiro. Eu sempre falo isso hoje. Eu falo assim, eu pedi um companheiro. Mas Deus sabia que não era um companheiro que eu precisava. Eu precisava de um filho para me ensinar e aprender a amar o amor verdadeiro. Porque eu falo que muitas das vezes o amor verdadeiro vem de um filho e de um pai, né? Hoje eu sei o que é o amor verdadeiro. Então tudo isso mudou a minha vida. E foi onde foi mudando a minha história cada vez mais. A minha busca para levar o meu filho para a presença de Deus. E foi onde eu comecei a frequentar mesmo a igreja evangélica. Foi onde eu fui, frequentei, fiquei por quase 2 anos, né? Mas a igreja na época não soube abraçar a minha causa, né? Entender o que eu estava sentindo. Então não teve aquele conhecimento, aquela busca, né? Eu busquei, mas eu não obtive a resposta que eu queria. E muitas das vezes isso vai nos distanciando. E muitas das vezes, mesmo na igreja, meu menino foi usado para me alertar o lugar que eu estava. Porque eu não esqueço nunca, uma vez que estávamos servindo a Santa Ceia, meu menino pegou e falou assim para mim, falou assim, vamos, estão dando comida. Eu não esqueço disso nunca. Aí eu peguei e falei assim, meu filho, não é para nós. Ele falou assim, por quê? Tá todo mundo indo? Aí eu falei assim, não, chegar lá em casa eu te explico. Aí ele pegou e falou assim, me explica agora. Eu falei, não, agora eu não posso te explicar. Aí quando chegou em casa eu peguei e expliquei para ele. Ele pegou e falou assim, aí eu peguei e falei para ele, falou assim, mas como que pode? Não pode negar a comida de ninguém. E eu peguei e falei para ele que não podia. E eu expliquei para ele, por causa que eu não era batizado, aquelas coisas todinhas que eu fui explicando para ele. E conforme isso ele foi crescendo. E eu toda a vida fui explicando para ele. Quando ele foi ficando maior, eu fui falando para ele que era uma pessoa que eu tinha nascido homem, né? E que eu tinha me tornado uma mulher para ser a mãe dele. E beleza, ele pegou, entendeu perfeitamente, foi entendendo. Depois eu fui ensinando para ele o que era uma mulher trans, o que era um homossexual. Fui mostrando para ele também, para ele entender um pouco de mim, né? Porque como que eu era daquele jeito, eu não poderia criar um filho na rejeição, no preconceito, para ele ter preconceito contra a minha pessoa. Eu toda a vida fui conversando com ele sobre essas questões de... Mas a partir disso, depois que eu tive meu filho, eu me distanciei do mundo do sexo. Eu fui me distanciando cada vez mais. É tanto que meu filho já está com 12 anos. Ele nunca presenciou eu com outra pessoa. Eu nunca deixei isso para ele ver. Simplesmente ele tem esse respeito por mim, eu tenho respeito pelo meu filho. Mas nesse período ainda, mesmo você tendo ele, ainda você caía no pecado de vez em quando? De vez em quando eu caí no pecado. Aí quando chegou em 2023 agora, né? No ano de 2023, eu peguei e falei para Deus, falei, Senhor, se o Senhor ver que eu tenho que ter um companheiro, o Senhor me dá. Se o Senhor vê que não é para mim ter um companheiro, então o Senhor me tira o desejo do sexo. Aquilo que o Senhor escolher, eu vou entender. E de lá para cá, Deus me libertou do sexo. E foi aonde eu continuei. E foi quando foi em 2024 que eu comecei a frequentar a igreja onde eu estou hoje, servindo. Qual foi o período que você teve na primeira comunidade, aí você ficou distante quanto tempo e depois você voltou em 2024 para essa? Eu fiquei no período na primeira igreja de 2016 até 2017, até mais ou menos outubro, até junho de 2017. Aí eu me distanciei, aí eu voltei de novo a frequentar, nesse período eu voltei de novo a frequentar as casas, o centro espírita, né? Que eu pegava meu menino, vamos para o centro espírita. Porque eu sempre tentei criar ele numa doutrina religiosa, eu queria mostrar para ele uma religião. E era onde eu pegava, ficava levando ele, né, de um lugar para outro, de um lugar para outro.
E foi quando eu peguei, no que eu me distanciei e fiquei. Aí depois chegou a pandemia, aí não estava tendo encontros de religiões, né? Não estava tendo presencial. Aí foi onde eu me distanciei e eu peguei e falei assim, agora eu não vou mais. E nesse período foi aonde eu conheci o meu pastor. Porque eu já conhecia o meu pastor, mesmo eu estando, o meu pastor de hoje, mesmo eu estando na outra igreja, eu já conhecia ele. Eu já tinha frequentado a igreja dele. Eu tinha ido lá uma vez fazer trabalho voluntário que nossa igreja faz um trabalho voluntário para o Dia das Crianças, e eu tinha ido lá cortar cabelo de criança, né? Eu fiquei um dia lá, porque eu tenho muitos irmãos da igreja já me conhecem há muito tempo, porque eu mesmo sendo do jeito que eu era, toda a vida eu tive um conhecimento muito grande, igual eu falei. Toda a vida eu soube respeitar as pessoas, e o respeito, as pessoas acabam nos respeitando e acabam se aproximando da gente e tendo aquele afeto, um amor, uma sinceridade. Então as pessoas muito me respeitavam, e toda a vida elas falam que gostam de mim da forma que eu quiser que eu for, né? Porque pelo menos eu adquiri isso. As pessoas, e é igual a partir do momento que eu tive meu filho, que a cidade inteira se comoveu com a adoção, né? Com o jeito que eu crio meu filho até hoje, né? Educando, ensinando os caminhos do Senhor, sempre buscando, levando ele, ensinando as coisas boas da vida. Então, é tanto que meu menino na escola, ele é um menino que todo mundo fala assim, que menino bom, que menino abençoado. E eu falo graças a Deus, porque igual sempre eu digo, eu falo assim, quando as pessoas me perguntam, seu filho deu trabalho? Eu falo assim, eu não sei o que é ter um trabalho com filho, porque tudo que Deus nos dá é perfeito, né? Então Deus me deu um filho perfeito, todos os dias eu oro e agradeço, falo para Deus, ô Senhor, obrigada pelo filho que o Senhor me concedeu. E isso é viver a vida, né? E foi quando, em 2024, em maio de 2024, que eu voltei a frequentar a igreja evangélica, que eu comecei a buscar. Você lembra exatamente o momento da sua conversão, aceitou Jesus ali, aquele encontro mesmo que preencheu você todos esses anos onde você procurava algo para ser preenchido? Eu lembro porque, igual eu falo, quando eu tive umas outras bênçãos, porque, igual eu falo, Deus sempre me consagrou bênção, que aonde na hora que chegar no momento as pessoas vão entender o que Deus falou para mim. Porque quando meu filho tinha menos de 2 anos, voltando lá atrás, quando meu filho tinha menos de 2 anos, nós marcamos uma viagem, nós viajamos para o Nordeste. E nesta viagem, foi final de 2014 para 2015. E nessa viagem, quando eu estava lá, eu peguei conversando com Deus, no dia 1º de 2015, eu falando com Deus e pedi para que Deus me consagrasse uma bênção e que Deus me consagrasse uma casa, né? Porque eu tinha pedido um filho, Deus tinha me dado. Então, se Deus tinha me dado um filho para me criar, eu precisava de uma casa para a gente viver, né? Porque como que eu poderia criar um filho sem um lar? Né? Que eu queria formar um lar juntamente com aquele meu filho, que era filho de Deus. E então, Deus me consagrou a bênção. Então eu pedi, falei assim, Senhor, que esse ano de 2015 eu possa passar o Natal e o Réveillon na minha casa. Quando foi dia 10 de dezembro, eu mudei para minha casa, de 2015. E Deus me consagrou essa bênção. Eu tive mais essa bênção na minha vida. E quando eu abri o meu salão no lugar onde eu estou, a primeira coisa que eu falei, Senhor, o Senhor me deu tantas as bênçãos, e isso mesmo eu sendo uma mulher trans, né? O Senhor já me deu tantas as bênçãos, então eu queria que o Senhor me abençoasse com cada cliente que chegasse no meu salão. Que o Senhor sempre mandasse pessoas de luz, pessoas abençoadas para mim poder trabalhar no meu trabalho. E toda vida, quando chega um cliente no meu salão, eu falo assim, olha, vai mais uma luz do Senhor entrando, né? E foi nessas luzes que entrou o meu pastor, né? O pastor Rodrigo Gouveia, né? Foi quando ele veio, aí ele entrou e eu peguei e comecei a conversar com ele, né? E a gente tendo conversa e vira e mexe, ele falava, vamos na igreja, vamos para a igreja. Eu sempre falava assim, vou não.
eu já tinha saído de uma igreja, né? Aí eu falava assim, vou não. Eu já tinha frequentado a igreja dele, mas eu pensava assim, a igreja é tudo igual, né? Então não vai mudar. Aí eu tenho uma amiga que é irmã de igreja, a comadre Cida, que a gente chama, todo mundo da igreja inteira chama ela de comadre. Eu sempre brinco que ela é comadre de todo mundo na igreja, né? Que todo mundo gosta demais dela, ela é uma pessoa comunicativa. Quando eu via ela, eu falava, será que o pastor me aceita na igreja? Aí ela falava assim, lógico que o pastor aceita, nós te aceitamos, nós gostamos de você do jeitinho que você é. E foi quando o pastor ia, a gente conversava muito, eu conversava sobre as minhas conversas com Deus, o jeito que eu orava. E ele sempre se admirava do jeito que eu falava em Deus, né, para com ele. E toda vida ele falava assim para mim, falava assim, nossa, como eu te admiro, né? Porque eu estava em uma aparência, mas o meu espírito já estava evoluindo, né? Então ali estava só a presença, um físico. O espírito já tinha evoluído bastante. E ele sempre conversava comigo, a gente conversava bastante. Aí sempre ele falava, vai para a igreja. Tinha dia que eu preparava, eu não esqueço nunca do dia que eu me preparei tanto para ir para a igreja. E na hora que eu estava me preparando, eu até citei no meu testemunho, porque esse é um testemunho que eu falo que eu vou lembrar sempre para a minha vida. E eu lembro que eu estava me preparando, me arrumei meu menino já estava arrumadinho. Na hora que eu estava pronto para ir para a igreja, veio uma danada de uma diarreia. Que é igual eu falei assim, nossa senhora, eu corri no banheiro, fui pro banheiro, tomei banho de novo, vesti a roupa de novo, a diarreia voltou de novo. Aí eu falei assim, não vai ter como ir hoje. Aí eu até brinco, eu falo assim, hoje eu brinco, né? Que Satanás usa até as fraquezas da gente, né? E eu até falo assim, existe fraqueza maior do que uma diarreia? Como que você vai para uma igreja, né? Nessa situação? E eu peguei e não fui. Mas aí sempre o pastor insistindo, até que um dia eu peguei e falei assim, vamos para a igreja, meu filho? Ele pegou, olhou para mim e falou assim, não, hoje não. Aí eu falei assim para ele, falei assim, olha, então hoje nós não vamos não. Mas eu vou te dar uma semana para você pensar e colocar na sua cabeça que domingo que vem nós vamos para a igreja. E nós ficou a semana inteira, e eu falando assim, domingo que vem, domingo eu vou para a igreja, sempre em pensamento. Quando foi no domingo que eu falei assim para ele, falei assim, Alejandro, tomar banho. Ele falou, já sei, ir para a igreja. Aí foi onde nós começamos a frequentar. E aonde nós estamos até hoje. Aí a partir daquele dia que eu comecei a frequentar, no primeiro dia, eu fui, fiquei, não senti muita coisa, participei do culto. Aí não foi o pastor que pregou, foi um discípulo dele que pregou. Quando eu fui no outro dia, no outro final de semana, aí eu comecei a ir nada, né? Aí eu até pensei, falei assim, gente, mas eu venho na igreja, toda vez que eu venho o pastor não prega. E eu doido para ver uma pregação do pastor. E aí, aí teve um dia quando eu falei assim, gente, eu vou até falar pro pastor, até pensei, né? Falei assim, no dia que ele vir cortar o cabelo, eu falei assim, pastor, já pensou no dia que o senhor chegar aqui, não foi eu que vou cortar seu cabelo, mandar outra pessoa cortar? Porque eu vou para a igreja e não vejo o senhor pregar, é aquele famoso, né? Eu só acredito que foi o pastor, né? Hoje a gente tem outra concepção, mas na época eu estava assim, em busca de uma palavra, que eu queria a palavra do pastor. Até né? Porque você conversava com ele o tempo todo. Então eu conversava tanto tempo com ele, que a palavra dele, que parece que eu estava esperando a palavra do pastor. E foi quando, no dia que o pastor pregou, aí sim, eu falo que eu recebi a presença do Espírito, né? E parece que foi tão forte aquilo em mim. E eu fiquei aquele culto impactado o tempo todinho. E quando ele terminou o culto, que ele convidou quem queria aceitar Cristo, eu assim, eu tremia, eu suava, eu olhava para minhas mãos, estavam pegando fogo. E os meus pés parece que estavam grudados, parece que eu estava grudado naquela poltrona que eu não conseguia levantar. Aí a comadre Cida pegou, estava passando perto de mim no corredor e pegou e falou assim,
E aí, tudo bem? Aí eu falei assim, eu quero aceitar Jesus. Aí ela falou, então vamos. Aí já me levantou, e na hora que eu levantei, que eu lembro, eu só não lembro a data exata, mas eu lembro daquele momento que quando eu vi aquela igreja inteira me aplaudindo, por gratidão de ver eu aceitando, né? Me reconciliando com Cristo outra vez. E de lá para cá eu comecei a frequentar, né? Eu frequentava e tinha vezes que eu sentia a presença do Espírito, tinha vezes que eu não sentia, e aquela dificuldade. Aí um dia o pastor foi cortar o cabelo e eu perguntei para ele, falei assim, pastor, eu tô assim, parece que tem dia que eu tenho uma conexão com Deus, tem dia que eu não tenho a conexão. Aí ele pegou e falou assim, então vai fazer o discipulado? Começa a fazer o discipulado da igreja. O discipulado da igreja vai ser muito bom para você. Aí foi aonde eu falei assim, ele pegou e falou assim, se você quiser, eu falo para as meninas, quando abrir o grupo, te colocar no grupo, para você estar frequentando, para você frequentar sem compromisso, você não precisa de compromisso nenhum. Isso é para você ir mesmo, para a igreja, para o discipulado, para você ter um conhecimento da palavra maior, para você ver o que o discipulado você vai amar. Pelo que eu converso com você, você vai ser bom para você. Aí eu falei assim, então eu vou, né? De graça, então comecei, peguei, fiz as meninas me matriculou, me colocou no grupo do discipulado e eu comecei a frequentar o discipulado. E quando eu comecei a frequentar o discipulado, eu falo que eu não esqueço do primeiro dia de aula. Primeiro dia, primeiro encontro, que quando eu cheguei lá, que a discipuladora Diliane, que ela é da igreja, que ela pegou e falou assim, conversou, primeiro fez a oração, preparação todinha do início, e quando ela começou, ela pegou e falou assim, vou dar uma explicação para vocês. Quando nós nascemos, nós viemos com uma mochilinha. E nessa mochilinha nós vamos colocando todos os nossos sentimentos. Sentimentos bons, sentimentos tristes, as nossas conquistas, os nossos fracassos, as nossas dores, as pessoas que nos magoou. Então tudo isso a gente vai colocando na nossa mochilinha. E isso, conforme a gente vai andando, essa mochila vai pesando com coisas que são desnecessárias. Então, o que eu aconselho para vocês? Dá uma olhada, averiguar como que estão as mochilinhas de cada um de vocês, antes da gente começar nosso estudo sobre Cristo. Eu gostaria muito que vocês, quando tirassem um tempo e olhassem para a mochilinha de vocês, e naquele primeiro dia, teve esse ensinamento, quando eu cheguei lá em casa, a primeira coisa que eu fui fazer uma retrospectiva da minha vida. E eu pude ver as coisas que me magoavam, as feridas que eu carregava, os desnecessários, igual ali estava, as brigas minhas com meu pai, os xingamentos, estava a minha fase da minha vida, as pessoas me criticando, quando eu era criança, as pessoas me chamando de gay, de viado, aquelas palavras nas escolas, que hoje em dia fala que é bullying, né? Tudo aquilo eu fui vendo. E que eu aprendi? Que aquilo não era necessário mais para a minha vida. Para que eu queria aquilo comigo? Se aquilo não acrescentava nada em mim. Que aquilo estava me distanciando do caminho certo que eu queria seguir. E eu fui me libertando daquilo. E conforme foi seguindo as aulas, eu fui cada dia mais me aperfeiçoando e me aprofundando mais no conhecimento da palavra. E aí foi onde eu fui começando a entender, eu fui entendendo a orar, eu fui entendendo a ler a Bíblia, né? Eu fui entendendo a jejuar, né? E cada pessoa me ensinava uma coisa, né? Cada vez que o pastor ia, eu pegava uma aulinha com ele, ali no cortar do cabelo com o meu pastor, eu sempre pegava uma aula. E eu também atendo a pastora, né? Que ela é minha cliente,
também pegava uma aula. Eu atendo a filha deles também, que é uma cliente. Ela tem 14 anos, né? Ela me ensinou a jejuar, que eu falo assim, eu aprendi com uma criança, né? Que eu achei muito interessante o aprendizado. Então ali eu fui buscando e fui tendo entendimento e fui tendo acolhimento, né? Aquele abraço, aquela família, aquela igreja me acolhendo. E eu comecei assim, eu não falto um culto, né? Que eu sou uma pessoa assim, nós está terminando o nosso primeiro discipulado, eu não tive uma falta, né? Termina agora, terça-feira, agora próxima. Então vai terminar o nosso discipulado, dia 25/3. Então vai terminar. Eu não tenho uma falta, graças a Deus. E com isso veio a minha evolução, né? O meu buscar em Cristo. E quando foi o ano passado, em dezembro do ano passado, que teve um culto de preparação para o janeiro profético, né? que foi o janeiro profético no início deste ano. E eu comecei a orando e sempre pedia para que Deus me desse um renovo, né? E que Deus me renovasse. E eu sempre tinha comigo que eu nunca queria ser um crente de banco. Eu falava assim, eu não quero ser crente de banco. Eu quero que o Senhor me renove, eu quero que as pessoas me vejam como eu sou. Só que quando eu falava isso, eu queria que Deus me renovasse. Mas não era eu que tinha que mudar, né? Eram as pessoas à minha volta, né? E que as pessoas me aceitassem do jeitinho que eu era, vestido como mulher, né? Uma mulher trans, que a igreja me aceitasse, que a pessoa, que eu fosse batizado, então eu pedi o batismo para que eu passasse pelo batismo das águas. Então eu fui pedindo em oração. E jejuando e orando e fazendo os meus pedidos. E foi quando, nessa preparação do culto, eu comecei a ter uma visão, né? Então foi aonde saiu uma visão, saiu um rosto que vinha de direção do altar, né? Vinha em direção do altar e chegava em frente de mim e parava aquele rosto. E eu não entendia que rosto que era aquele. Eu só olhava aquele rosto e falava assim. E eu só chorava, né? Eu chorava tanto porque eu nunca tinha visto um rosto tão lindo na minha vida. Porque eu falo assim, eu olho para as pessoas, eu não conseguia ver aquele rosto. Ninguém tem um rosto daquele, ninguém tem um cabelo igual. E eu pegava e ficava chorando o culto inteiro com a presença do Espírito Santo. E eu comecei a sentir cada vez mais a presença do Espírito. E quando aconteceu o janeiro profético, quando chegou em janeiro, que a gente teve 5 dias de culto e oração, que começava às 7h30 da noite e terminava meia-noite, eu chegava na igreja às 6 horas. E eu, todas as vezes que eu chegava em casa, todos os dias, em oração, o rosto vinha, parava em frente a mim e não falava nada. E eu só chorava e sentia aquela presença muito forte do Espírito Santo. E eu sempre orando, pedindo para que Deus me desse um renovo, que Deus me desse um 2025 diferente e que as pessoas me vissem como eu sou, né? E que as pessoas me entendessem, que eu pudesse levar a palavra de Deus por onde eu andasse, né? E que a minha palavra servisse para outras pessoas, que eu queria ser pregador, né? E isso era meu pedido de oração. E de jejum, eu jejuava e pedia. E quando terminou o janeiro profético, né? Eu sempre em oração e sempre chorando. Aí eu tinha uma viagem marcada para com meu filho, nós ainda fomos. Que eu falo que foi a última viagem da personagem, que eu falo que hoje eu falo de um personagem que eu criei. Foi a última viagem que eu fiz com ela para Caldas, foi eu e o Alejandro. E nós ficamos lá 3 dias e nós voltamos. Quando nós voltamos, e aí eu comecei a orar e aquele rosto começou a vir, eu via também aquele rosto na minha casa. E eu sem entender, eu falei assim, eu vou perguntar ao meu pastor, né? Eu vou conversar com ele. Aí eu peguei, marquei Aí eu fui conversar com o meu pastor, né? Aí chegando lá, primeiramente eu agradeci, né, pelo
tempo que eu estava na igreja, que eu nunca tinha ido na casa do pastor para conversar com ele. Agradeci pelo acolhimento, pelo jeito que ele nos trata, né? Que eu estava gostando demais de estar ali, né? Naquela casa onde eu fui acolhido, né? E eu peguei e fui explicar para ele o que eu estava tendo uma visão, né? E na hora que eu falei assim para ele, que eu estava tendo essa visão de um rosto que eu não sabia explicar que rosto que era aquele, que eu nunca vi um rosto tão perfeito na minha vida, com uma claridade, uma luz tão bonita na minha vida, ele só falou assim para mim: como Deus te ama. Você está tendo a visão do Espírito. O Espírito está se manifestando para você em imagem. Isso é perfeito, isso é lindo. Quantas pessoas que gostariam de estar vivendo isso que você está vivendo? Aí eu comecei a chorar, né? Porque eu pensava assim, tão pouco tempo que eu estou na igreja, e tanta transformação, tanta mudança, obrigado, Senhor. Porque ali eu vinha buscando mesmo em Deus o agir dele para a minha vida. E na hora que ele pegou e falou isso, aí eu peguei e falei assim: nossa, então que bênção, né? Fiquei agradecido, agradeci mais ainda. Aí vai as minhas perguntas, né? Aí eu peguei e falei assim: pastor, e o batismo? Ele falou assim: aí, eu sabia que isso é uma pergunta que a gente sabia que você ia perguntar. A gente já estava preparado para essa pergunta. Só que eu vou te falar uma coisa. Isso que você está vivendo é lindo. Você já está vivendo o Espírito, né? Então, se você está tendo essa visão do Espírito, então a gente vai te explicar que pela Bíblia, pela palavra que a igreja segue, nós não podemos passar você pelo batismo. Não por você, porque nós te amamos do jeitinho que você é. Se você quiser continuar na igreja do jeitinho que você é, a gente vai te amar e te acolher do mesmo jeito. A gente jamais, eu não estou aqui para interferir nada na tua vida. Só que uma coisa eu vou te adiantando, o Espírito Santo já está agindo sobre você. E é muito lindo tudo isso que você relata para mim. Que você está tendo essa visão, né? E isso é maravilhoso, isso é lindo. Aí eu peguei e falei assim: mas por que ele não fala comigo? Aí ele pegou e falou assim: você ora? Eu falei assim o tempo todo. Ele pegou e falou assim: então é isso. Ele está te ouvindo primeiro, para depois ele falar. Vou te dar uma dica. Quando você orar, você ora e se acalma. E ele vai falar com você. E eu saí de lá, aí a gente orou, eu chorei, a pastora chorou, o pastor chorou, porque eu falo, gente, se existir um homem de Deus e uma mulher de Deus, ali está, né? E eu falo que Deus vem colocando pessoas de Deus mesmo no meu caminho. E isso tudo é muito gratificante de sentir, de ver e estar, né? Ao lado de pessoas que sempre está nos elevando para Cristo. Isso é muito gratificante na minha vida. E ali nós oramos, nós choramos, sentimos a presença do Espírito naquela casa, naquela mesa. E eu fui embora para minha casa. Isso foi numa segunda-feira. Quando cheguei em casa, eu fui orar, né? Orei, à noite orei, acalmei. O Espírito Santo se manifestou, mas não falou nada. Quando foi na terça-feira, eu orei, o Espírito Santo se manifestou e não falou de novo. Quando foi na quarta-feira, eu orei, o Espírito Santo se manifestou tanto em mim que eu pensei que eu não ia mais voltar. Eu senti como se eu estivesse levitando de cima da minha cama. Eu senti aquela presença tão forte dentro do meu quarto, que eu falei assim: Senhor, eu não quero voltar, eu quero ficar aqui, porque eu nunca vi uma coisa tão maravilhosa, tão bom é estar quando você está em espírito, e que você sente aquela presença do Senhor sobre você, aquela coisa tão que só quem vive pode
falar, porque não tem explicação. Mas quando eu olhei, que eu vi meu filho, eu falei assim, Senhor, eu não posso ir agora, porque eu ainda tenho um filho para criar. E eu peguei e fui me acalmando. Quando foi no dia seguinte, eu acordei, lembrei daquela presença do Senhor e liguei para minha discipuladora, porque até aí eu tinha uma discipuladora, que é a irmã Núbia, né? Que ela é uma pessoa também muito de Deus, muito usada por Deus na igreja. Aí ela falou assim, eu preciso muito conversar com você. Ela pegou e falou assim, então eu vou aí na sua casa. Aí ela foi na minha casa, conversamos. Aí ela pegou e falou assim, mas como é lindo o agir de Deus na sua vida. Como eu sinto a presença do Espírito Santo na sua vida. E olha, eu vou falar uma coisa para você. As suas escamas estão prestes a cair. E quando isso acontecer, não se assuste, porque é o agir de Deus sobre a sua vida. Quando ela falou isso para mim, eu só chorei. Porque nos últimos tempos, do dezembro até janeiro, eu só chorava, né? Era o tempo todo, se eu estava orando, eu estava chorando, se eu estava arrumando uma casa, eu estava chorando, se eu estava fazendo um almoço, eu estava orando e chorando, era lavando uma roupa, era chorando e orando. Então era o tempo inteiro. Aí quando ela falou isso, aí ela orou, nós oramos, ela foi embora. Isso era numa quinta-feira. Aí à noite teve o culto, eu fui para a igreja, né? Porque uma coisa que eu não falto é culto, por causa que o pastor sempre fala, no dia que você falta o culto, você pode perder o seu milagre, né? E eu tenho aquela convicção de não perder nenhum culto, eu não gosto de perder culto de jeito nenhum. Aí eu fui para a igreja, cheguei lá, eu senti a presença do Espírito e veio o Espírito Santo até a mim de novo. E eu orando e pedindo para que o Espírito Santo se manifestasse em voz para mim. E eu fui embora para minha casa, acabou o culto, recebemos a bênção, fomos embora para minha casa. Cheguei lá em casa, porque todo dia a gente chega, eu vou preparar a janta para o meu menino. Aí preparei janta para ele. Aí terminei, ele foi, deitou e dormiu e eu fui orar. Quando eu fui orar, orei, o Espírito Santo se manifestou. E eu entrei em silêncio. Eu não esqueço nunca. Dia 23 de 1 de 2025. Aí o Espírito Santo se manifestou em voz e falou para mim: eu te dou na forma que eu te criei. Você andou sem mim, mas eu nunca te abandonei. Eu te criei homem. E neste momento, eu pedi perdão pelo tempo que eu andei sem Deus. E eu fiz uma retrospectiva da minha vida. E nessa retrospectiva, eu vi eu nascendo. E aonde eu estava nascendo, e naquela época não tinha médico, a mulher que me recebeu falou: é menino, homem. E eu só pedi perdão para Deus, porque eu nasci homem. Eu vim para ser homem. É igual eu falo, meu nome é José Francisco. Então, se eu tenho o nome José Francisco, é porque eu sou um homem, eu sou filho de Deus. E Deus me resgatou, e Deus me fez eu renascer de novo para a minha vida. E o melhor de tudo, eu me acalmei, eu consegui dormir. Quando foi no outro dia, quando eu acordei, aquelas roupas já não eram mais as minhas roupas.
eu não conseguia vestir aquelas roupas. E eu peguei e perguntei: Senhor, eu entendi, mas eu preciso de uma veste para hoje. E eu fui passando a mão no meu guarda-roupa até que eu achei uma roupa mais parecida, com a camisa e uma calça. E eu vesti, e na hora que eu fui procurar os meus calçados, caiu um chinelo sobre meus pés, mais parecido com aquele chinelo, o chinelo franciscano mesmo, que eu comprei aquele chinelo de farmácia, que eu sempre cito, que eu comprei na farmácia, aquele chinelo ortopédico. Quando eu fui comprar, só tinha masculino, eu falei, vou esse mesmo que pelo menos não dói meu pé. Aí eu comprei, ele caiu sobre meus pés e eu fiquei o dia inteiro calçado com ele. E quando foi à noite, eu parei de trabalhar, todo mundo chegava lá no salão e falava, nossa, você tá diferente, o que é que foi? Eu falei, não, eu tô bem, graças a Deus, tô bem. E quando findou a noite, ao dia, eu trabalhei, quando chegou, fui tomar banho, eu falei assim, hoje eu encontrei uma roupa, e amanhã? Aí o Espírito Santo só falou assim pra mim, viva o hoje. E durante esse período, eu fiquei quase todos os dias, eu em oração, e sempre o Espírito Santo não me abandonou hora nenhuma. Manteve firme ao meu lado. Todos os dias ele fazia o que eu tinha que fazer. E sempre dizia, siga em frente. Siga no seu propósito. Não deixe nada te desviar. Nem para a direita, nem para a esquerda. Siga firme no caminho do Senhor. Que eu estou contigo. E veio e foi vindo a trajetória e Deus me preparou tudo. Isso aconteceu numa segunda, quando foi na sexta-feira, eu acordei, já não era mais aquela pessoa, já era eu mesmo. E começou a minha trajetória. E aí foi quando eu estava me preparando para o meu testemunho na igreja, eu em oração, porque eu nunca tinha testemunhado para pessoas, nunca tinha subido no altar, e eu com medo, e o Espírito Santo se manifestou de novo em voz e disse para mim, não tenhas medo, eu não vou estar no que eles vão ver, eu vou estar no que eles vão sentir. E quando eu estava lá, eu só via aquela multidão, as pessoas choravam, as pessoas gritavam glória a Deus. E naquela primeira noite que eu subi, eu consegui resgatar 13 almas para Cristo, através do meu testemunho. E hoje eu estou me preparando cada dia mais para seguir o meu propósito, que é servir o Senhor mesmo, que eu quero muito isso, eu agradeço todos os dias. Estou buscando cada dia mais. E tenho pessoas que estão me orientando, me auxiliando, me ajudando, me apoiando, porque é igual eu falo, nem Jesus, quando esteve aqui, conseguiu sozinho. Teve os discípulos dele para poder auxiliá-lo. Então todos nós precisamos de um auxílio de alguém. E cada vez que eu ando, por lugar que eu ando, eu acho pessoas, E fazer esse testemunho hoje para a rede, para estar na internet, correndo pelo mundo, que eu tenho certeza que vai alcançar muitas pessoas. José Francisco, você contando isso, é interessante que hoje você desenvolveu uma vida de devocional diante de Deus. Como que é a sua vida para vencer as tentações? Você tem uma vida de ler a palavra cedo, oração, como que é? Primeiro, um devocional, Eu levando todos os dias 5 horas da manhã, Eu oro das 5 às 6 e tudo que eu oro e tudo que o Espírito Santo conversa comigo, eu anoto no meu computador, Porque eu oro das 5 às 6, porque a partir das 6 eu começo a preparar meu menino para ele ir para a escola que ele estuda de manhã. E então,
é através da oração, né? A oração, os jejum, né? Igual eu falei que eu estou de jejum durante... que o Espírito Santo, depois de tudo isso, me colocou no jejum de 70 dias sem me alimentar da carne, de carne vermelha, nem da carne de porco, nem da carne de frango. Eu só me alimento do peixe e do ovo e das outros legumes, né? E eu faço uma refeição completa e as outras são refeições leves. E com isso eu me sinto protegido. As tentações vêm, porque é igual eu falo, Satanás é sujo e ele tenta achar brecha. Mas nas minhas orações, a primeira coisa que eu falo, Senhor, selai a minha mente e tampais os meus ouvidos para as palavras que não venham do Senhor. Que o que o Senhor venha, que seja bom para mim, que entre e fique no meu coração. E que meu coração seja igual ao do Senhor. E que meus passos sigam os caminhos que Jesus nos ensinou. E essas minhas preces, minhas orações. Eu entro em silêncio, agradeço pelo dia e eu vivo hoje. Para que eu vou me preocupar com amanhã, se Deus ainda está nos preparando para nós? Então o importante é viver o hoje. Viva cada momento. Foi isso que o Espírito Santo me ensinou. Viva o hoje. Porque o hoje você pode viver da melhor forma. Amando, respeitando, né? Ensinando, né? Então isso é muito gratificante para a vida. E quando você aprende a viver pelo Espírito, as coisas da vida, as coisas da carne, vai deixando de fazer parte dela. Muitas das vezes as pessoas já me perguntaram, você pretende se casar? Aí eu só dou uma resposta. Cristo, quando esteve na terra, casou? Porque eu acho que o casamento é o desejo, é uma coisa do desejo do sexo, né? Ainda, né? Vai para o sexo. E se eu relatei que eu pedi libertação do sexo para Deus e Deus me libertou, então eu não vejo necessidade de me ver uma pessoa casada, e sim uma pessoa para servir a Deus que eu tanto amo. Esse é o meu propósito aqui nessa vida, né? Hoje eu estou com 58 anos, mas eu me sinto como se eu tivesse... Aonde eu parei, eu falo que parece que eu voltei, né? Eu renasci e o Espírito Santo e Deus me colocou aonde eu parei a minha vida, né? Parece que eu me sinto jovem. Meu menino até fala assim, meu pai é jovão, que ele só me chama de pai, né? Outra coisa, né? Que hoje ele só me chama de pai, ele não me chama mais igual ele me chamava. Que foi outra conversa que nós tivemos, graças a Deus, a gente tivemos uma conversa e falei para ele, conversei com ele, expliquei tudo direitinho o que estava acontecendo e ele pegou e falou assim, nossa, eu te amo, meu pai. E ele até fala, e eu até penso isso mesmo com Deus, porque Deus é perfeito. No tempo que ele precisou de uma mãe, eu fui mãe, né? Hoje ele está com 12, é mais perto de... vai precisar muito mais de um pai, né, para orientá-lo, para ele seguir, para ser exemplo, né, do que do jeito que eu era. E graças a Deus eu deixei o meu personagem para trás e eu segui para frente com Cristo. Então isso tudo ficou lá atrás da minha vida. Agradeço, né, o Enéas que está aqui, né, com esse canal aberto para a gente falar de Deus e as experiências que a gente vivemos com Ele. Porque eu falo, receber o milagre, todo mundo quer. Aí eu pergunto, será que você consegue permanecer no milagre? Será que você tem a coragem de se entregar inteiramente para Cristo? Viver pelo Espírito? Porque o ser humano ainda, nós muitas das vezes somos presos no mundo físico, né? E nós entendemos que isso aqui é passageiro, que tudo vai passar, mas o nosso espírito que vai alcançar aonde está Deus. E eu até hoje eu comecei a estudar, eu li um versículo que ele é tão pequeno e é tão transformador para a minha vida, que quando eu lembro dele eu falo, gente, como é fácil servir o Senhor, porque está lá em Gênesis 1,
Versículo 1. Deus criou primeiro o céu e depois a terra e tudo que nela há. Então nós somos criaturas de Deus. Deus nos criou. E Deus está onde? No céu. Então por que nós adoramos tanto a terra? Tudo aquilo que a gente vê. Então a gente tem que pensar e adorar aonde Deus está. Que Deus está no céu. Então vamos servir a Deus, né? E isso é muito simples. Você só precisa aprender a ler. Porque o resto Deus nos ensina. E isso aconteceu comigo. E acontece com muitas pessoas que eu conheço que buscam em Deus. Então esse é o meu testemunho, que nós iremos alcançar os nossos objetivos e que outras pessoas possam ver esse testemunho e sentir o que eu sinto e se entregar a Cristo como eu me entreguei. Amém? Como eu falo, né, eu fui uma criança do lar perturbado, né? Um lar que não teve muito amor, mas eu enfrentei. Eu cheguei na minha infância perturbada também, comecei a sentir os desejos da carne, mas eu enfrentei, cheguei na fase adulta, caí, né? Caí por certo tempo, cheguei numa fase, depois dos 30, me tornei a mulher trans. Aos 45, saí do vício da bebida, né? Aos 46 anos, consegui adotar meu filho, né? E fui lutando e buscando cada dia mais em Deus, porque o meu foco sempre era esse. A partir que eu conhecia a Deus, comecei a entender a Deus, eu fui buscando cada vez mais. E hoje, eu falo, aos 58 anos, eu me sinto uma pessoa liberta, né? Eu me libertei das coisas do mundo para servir um Cristo que eu tanto amo, em nome de Jesus. Pessoal, encerramos o nosso testemunho do Vale a Promessa. Você viu que Deus falou aqui por intermédio do nosso irmão José Francisco, é muito forte. Eu agora peço você para compartilhar esse vídeo para que possa alcançar vidas para o reino de Deus. Esse é o nosso objetivo de testemunho aqui nesse canal e realmente não tem como duvidar desse Deus de maravilha, esse Deus que faz até o dia de hoje. E para encerrar, vamos convidar aqui, né, o filho de José Francisco para que ele possa entrar aqui e vocês conhecerem um pouquinho. Olha a benção aí que Deus deu para ele. Amém. Amém. Olha lá naquela câmera. Um tchauzinho. Aí. Essa é a minha bênção. Foi aqui onde tudo começou, né? Foi através de meu filho que eu comecei a entender o que é o amor de Deus, né? Então aí começou a minha trajetória e a minha história com Cristo. Amém? Amém.